Os 10 maiores erros de negócios da história. Todos cometemos erros gigantescos, como a NASA, que perdeu milhões devido a erros que crianças do ensino fundamental poderiam ter cometido. A Xerox ingenuamente permitiu que um jovem Steve Jobs copiasse a maior invenção tecnológica do século XXI, e muitos disseram não ao Google em seus primeiros dias. Com você, erros de negócios que custaram milhões ou bilhões devido a decisões erradas que levaram à falência corporações globais. São morais, exemplos reais de decisões terríveis que outros tomaram e suas repercussões. Número 1. A Kodak e seu desdém pela tecnologia digital. A Kodak, por meio de um de seus melhores funcionários, o engenheiro Steve Sampson, inventou a primeira câmera digital. Na Kodak registraram a patente da primeira câmera digital. Naquela época, os computadores ainda tinham um uso limitado, então a melhor forma de desfrutar das imagens digitais era através da televisão. Talvez o sucesso e a lucratividade do então mercado de câmeras analógicas e seus rolos ou cassetes para desenvolvimento tenham levado a Kodak a cometer um dos piores erros do setor. A Kodak dominou o mercado de câmeras durante um século, mas aparentemente não conseguiu se adaptar às tendências do novo milênio. Numa péssima decisão, apostaram e concentrarão-se apenas nas câmeras analógicas e em seus rolos de filme, mesmo sabendo da enorme receptividade do mercado para imagens digitais. Eles deixaram a tecnologia digital congelada até que fosse tarde demais. Vamos chamar isso de aversão ao risco, medo do desconhecido ou de perder seu nicho de mercado. Os criadores da câmera digital deram as costas à sua própria invenção para permanecer com a tecnologia obsoleta. Em 2000, dada a explosão da tecnologia digital, mais de 70% das receitas da Kodak ainda estavam concentradas nos seus produtos analógicos. Começa o declínio de uma grande empresa, cega as tendências do mercado. De 2000 a 2010, a Kodak diminuiu sua receita em mais da metade. Tentou muito entrar no mercado digital, mas seus modelos de câmera geraram prejuízos, ainda mais diante de um mercado florescente de celulares e outros aparelhos com câmeras digitais integradas. Entre 2004 e 2010, a Kodak gerou perdas de cerca de 1,2 mil milhões de dólares por ano, até que o colosso do mercado fotográfico do século declarou falência em 2012. A moral mais óbvia no mundo dos negócios, mesmo que seja o líder, deve prestar atenção às tendências do seu mercado. Número 2. eSeat deixou o Google ir em 1999 por $1 milhão. Em 1999, o ano do boom global da internet, 3 motores de busca dominaram o mercado: Yahoo, eSeat e AltaVista. O Google era uma criança pequena em comparação com os meninos grandes. Foi tanto que Larry Page, então com 26 anos, ofereceu ao Google o eSeat por apenas $1 milhão. George Bell, da eSeat, viu o acordo de forma muito favorável, já que o valor era de apenas 1% dos ativos da eSeat. Até que o jovem Larry Page exigiu que, para completar a operação, a eSeat deveria substituir todo o seu algoritmo de busca pelo do Google. Bell não aceitou, ele considerou a exigência de Page demais. Foi o começo do fim do então segundo mecanismo de busca na internet do mundo. A eSeat foi comprada pela Ask.com em 2004, que atualmente mal alcança 0,5% de participação de mercado. O Google é hoje o gigante da internet, processa nada menos que 1,5 bilhão de pesquisas por dia, possui mais de 90% do mercado global de pesquisas e outros negócios muito lucrativos. Larry Page é hoje a 9ª pessoa mais rica do mundo. O Google acumula cerca de $2 trilhões em ativos em seu balanço. Isso é 1000 vezes o valor que Bell deveria ter pago a Page. Paralisia de paradigmas, medo da mudança. Número 3. A nova Coca-Cola. O colosso das bebidas carbonatadas quase cometeu suicídio. Os gestores da Coca-Cola, diante de uma campanha de sucesso empreendida pela Pepsi chamada Desafio Pepsi, entraram em um nível de angústia que os levou a fazer mudanças abruptas na bebida. A Nova Coca-Cola ou Nova Coca-Cola representou a primeira e talvez a única grande mudança no sabor da Coca-Cola em mais de 100 anos. Os químicos do laboratório receberam ordem de alterar sutilmente o famoso coquetel, marcando uma mudança na base secreta do refrigerante, e o açúcar usual também foi substituído pelo xarope de milho. Com enormes gastos em publicidade e uma reformulação, a New Coke apareceu nas prateleiras dos Estados Unidos em abril de 1985.
Embora os testes cegos tenham favorecido o novo sabor em mais de 60% em comparação com a receita original, que a princípio parecia um grande sucesso, se transformou em um desastre dentro de algumas semanas. Milhares de cartas de consumidores irritados, centenas de críticas negativas em editoriais de jornais e até protestos de rua fizeram com que a New Coke desaparecesse das prateleiras em semanas. Depois de alguns meses de caos incomum, a administração da Coca-Cola teve que anunciar o fim da New Coke, e a receita original chamada Coca-Cola Classic poderia ter custado muito mais. A administração da Coca-Cola soube desistir de suas intenções em tempo hábil e conquistou o perdão dos consumidores. Se a New Coke tivesse sido gradualmente introduzida como produto adicional, o mercado provavelmente não teria rejeitado a escolha. A lição é simples: uma mudança de imagem e de produto não pode ser tão repentina ou tão drástica. Número 4. Daimler-Benz e sua fusão com a Chrysler. A Chrysler, hoje propriedade da Fiat, tem sido uma das três grandes da indústria automobilística americana, ao contrário da GM e da Ford, que tem tido mais presença no próprio mercado americano. Sente-se ameaçado pela presença crescente de marcas japonesas. A Daimler-Benz, empresa alemã proprietária da linha Mercedes-Benz, viu uma oportunidade nesta circunstância e decidiu propor uma fusão com a Chrysler em 1998 por nada menos que 36 mil milhões de dólares. A Daimler Chrysler surge e se torna a terceira maior empresa automobilística do mundo. A visão de ambas as empresas era simples: ganhar presença global e manter um índice de vendas global. No entanto, a estratégia não produziu os resultados esperados, e 7 anos após a fusão, o rendimento da Chrysler mal representava 10% do da grande empresa resultante da fusão. No início de 2007, a Daimler-Benz tomou a decisão de se separar da Chrysler e vender 80% da sua participação a um grupo de capital de risco chamado Cerberus por apenas 7,4 mil milhões de euros. O processo de fusão e posterior venda com a Chrysler custou a Daimler-Benz pouco mais de 10 mil milhões de dólares, um duro golpe que ambas as empresas conseguiram, felizmente, superar. Número 5. A Blockbuster conseguiu comprar a Netflix e oferecê-la como um de seus serviços. Todos se lembrarão ou já ouviram falar dos filmes das antigas fitas VHS. Um título nos cinemas poderia custar cerca de $20 em formato de videocassete. A grande solução para meados dos anos 90 foram as locadoras de filmes como a Blockbuster Video, empório que prosperou entre 1985 e toda a década de 90, em quase todo o mundo. Por volta de 2000, Reed Hastings e outros executivos do nascente serviço de streaming online Netflix abordaram a Blockbuster sobre uma aliança. Hastings e seus sócios propuseram administrar os negócios online e de distribuição da Blockbuster e ofereceriam a Netflix como parte de seus serviços. O acordo fracassou e, nas palavras de Hastings, os executivos da Blockbuster riram alto quando ele saiu da sala de reuniões. Todos nós sabemos o desfecho da história. A Blockbuster não soube enfrentar nem as duras ameaças representadas pelas guerras de preços no formato DVD entre 2002 e 2005, nem a forte intrusão da pirataria em um mercado que preferia a já difundida indústria de TV por assinatura e o formato web oferecido pela Netflix. Em 2005, a Netflix já tinha ultrapassado 1 milhão de assinantes apenas nos Estados Unidos, e a Blockbuster, numa tentativa desesperada, lançou um formato híbrido de aluguer online chamado Blockbuster Total Access. Era uma sombra do Netflix. No novo site da Blockbuster, Jim Case, que veio da 7-Eleven, tentou compensar a perda de participação de mercado e se equiparar ao concorrente. Case rejeitou a estratégia digital, tentou impulsionar as lojas físicas que ainda davam lucro e relançou o negócio para o aluguel de videogames. Decisões ruins. Em setembro de 2010, a Blockbuster Video declarou falência, e a Netflix não só tem suas próprias produções, mas também ultrapassa 250 milhões de assinaturas no mundo e é um esquema próspero e aberto a mudanças. Número 6. A Nokia e seu desdém pelo sistema operacional Android. A Nokia era uma das marcas mais renomadas, mesmo antes do boom tecnológico. Durante os primeiros anos deste século e até 2007, a Nokia dominou 40% da cota de mercado global de telemóveis. Atualmente, a Nokia é apenas uma sombra muito fúnebre da estrela que surgiu há uma década, e a sua queda deve-se muito provavelmente a um acontecimento ocorrido em meados da década passada, quando Anssi Van Jock, então vice-presidente da Nokia, virou as costas à Nokia. O sistema operacional Android, considerando que a Nokia tinha excelente suporte em seu próprio sistema Symbian. Quando a Apple lança o iPhone em 2007,
os executivos da Nokia percebem a grande ameaça e tentam duas estratégias. Uma, modernizar o Symbian, e a outra, criar um novo sistema operacional que chamam de MeeGo. Ambas as equipes trabalham, infelizmente, sem luta interna, divisão, burocracia e lentidão, algo que se paga caro no mundo da tecnologia. A solução esteve sempre à disposição da Nokia, apostar num sistema operativo de código aberto como o Android, mas esta virou as costas a esta opção. A resposta literal de Van Jock foi: mijamos no inverno para nos mantermos aquecidos, apostando no desenvolvimento interno. Com perdas da ordem de 5 mil milhões de dólares por ano, o simples orgulho quase custou a existência de um lendário colosso tecnológico. Número 7. O Yahoo deixou a oportunidade de comprar o Google e o Facebook quando estavam apenas começando. O Yahoo foi o gigante dominante da internet em seus primeiros dias, mas também foi vítima de uma série de más decisões de negócios. A corporação poderia muito bem ter comprado a startup pioneira de publicidade na web, DoubleClick, eventualmente adquirida pelo Google. Também poderia ter comprado o próprio Google e até mesmo o Facebook no início. Larry Page pediu financiamento ao Yahoo para lançar o Google, mas eles recusaram. Grande erro. Em 2002, o Yahoo e o Google se encontraram novamente em negociações. O Yahoo ofereceu 3 bilhões de dólares para comprar o Google. Pediram 5 mil e não houve acordo. O Yahoo desmantelou seu mecanismo de busca na web enquanto o Google desenvolveu um mecanismo cada vez mais poderoso. Em 2006, o Yahoo dispensou o Facebook, quando Mark Zuckerberg pediu 1 milhão de dólares, enquanto o conselho do Yahoo concordou com 1 milhão de dólares. Em 2008, o Google deu um grande salto na gestão de publicidade na web ao adquirir a DoubleClick, uma empresa que o Yahoo se recusou a adquirir na época. Finalmente, em 2008, a Microsoft ofereceu comprar o Yahoo por pouco mais de 40 bilhões de dólares. A diretoria recusa, considerando a oferta baixa. Um ano depois, o Yahoo paga a Microsoft para usar seu mecanismo de busca Bing, virando as costas ao seu próprio mecanismo de busca. Já em 2017, a Verizon Media compra os restos do Yahoo por 4,48 mil milhões de dólares, enquanto as suas participações nas subsidiárias do Yahoo Japão e uma parte do Alibaba são transferidas para a empresa Altaba. Número 8. A Xerox e seu erro com a tecnologia que deu à Apple. O maior erro empresarial da história é a Xerox, devido às suas boas intenções e excesso de confiança. A empresa americana Xerox, líder mundial no mercado de fotocopiadoras e toners de impressão, tem se destacado tradicionalmente pela sua atividade de investigação e desenvolvimento. A Xerox pode muito bem ter sido uma megacorporação sem precedentes na década de 1970. A Xerox teve o luxo de ter diversas linhas de pesquisa que nem se preocupou em comercializar. Alguns deles foram o lendário computador pessoal Xerox Alto, muito avançado para a época, e a criação e desenvolvimento da interface gráfica do usuário, antecessora de sistemas computacionais posteriores. O guia da Xerox permitiu aos usuários interagir com imagens e gráficos, hoje comparáveis aos sistemas operacionais modernos que contavam até com um mouse. Em 1979, a Xerox concede à Apple uma visita de 3 dias às suas instalações em troca de 1 milhão de dólares em ações. A oportunidade não foi perdida e ele enviou aos laboratórios Xerox seus melhores talentos, incluindo Steve Jobs. Jobs desenvolveu suas próprias analogias com aquela visita à Xerox. Numa entrevista em 1994, quando questionado sobre as origens do Macintosh, Steve Jobs respondeu abertamente: "Bons artistas copiam, os grandes roubam." Parece que o pessoal da Xerox não sabia o que tinha nas mãos. Bill Gates, por sua vez, também afirmou ter se inspirado nos avanços da Xerox. O pior é que, segundo Larry Lister, engenheiro de desenvolvimento da Xerox e testemunha ocular da visita, eles teriam mostrado apenas 5% de seus desenvolvimentos, mas foi o suficiente para inspirar Steve Jobs. No início da década de 1980, a Xerox processou a Apple pelo uso de sua tecnologia. Porém, o caso foi arquivado e não teve consequências, uma vez que houve acordo assinado. Se os cientistas da Xerox não estivessem tão confiantes, hoje talvez estaríamos falando do todo-poderoso Xerox PARC e não do Windows ou Macintosh. Simplesmente cederam o maior investimento tecnológico do século aos seus concorrentes. Número 9. Um erro elementar de conversão custa à NASA 327 milhões de dólares. A sonda Mars Climate Orbiter,
avaliada em mais de 327 milhões de dólares, está perdida no espaço devido ao mal-entendido mais estúpido da história da NASA. Acontece que a multinacional empreiteira aeroespacial Lockheed Martin projetou a sonda com base no sistema inglês de medições, enquanto os cientistas da NASA usaram o sistema métrico em sua operação, pés em metros, milhas em quilômetros. A NASA imagina o resultado. Um colapso nos propulsores da sonda e seu mau funcionamento levaram a uma perda perto da órbita marciana, cerca de 327 milhões de dólares em custos desperdiçados. A NASA teve dias para perceber o erro, mas essa discrepância nas medições foi percebida muito tarde. Número 10. Uma queimada controlada custa à cidade de Los Alamos $1 bilhão. Monumento Nacional Bandelier, juntamente com o Corpo de Bombeiros da cidade de Los Alamos, no Novo México, tomaram a decisão de planejar uma queima controlada devido ao alto risco iminente dentro do monumento nos picos das montanhas de Cerro Grande. Decidiu-se dar lugar à fase de queimadas em 4 de maio de 2000. A alta concentração de coníferas, a forte seca e os ventos totalmente atípicos levaram ao desastre. Em 4 dias, a equipe simplesmente não conseguiu controlar as chamas e elas ultrapassaram as linhas preventivas. A cidade de Los Alamos e a cidade de Santa Clara tiveram que ser evacuadas. Cerca de 400 famílias perderam suas propriedades, 1.000 hectares foram destruídos. Nenhuma vítima humana foi registrada. No entanto, segundo o General Accounting Office dos Estados Unidos, os danos foram quantificados em pouco mais de $1.000 milhões. Falhas na comunicação, medo do risco, da mudança, subestimar o mercado, subestimar os clientes, confiar demais na concorrência ou modificar um produto abruptamente são erros que todos no mundo dos negócios podem cometer. Esperamos que você tenha gostado deste vídeo. Se você tiver alguma contribuição, não hesite em compartilhá-la conosco na seção de comentários. Curta esse vídeo e envie para seus amigos para que eles comentem as curiosidades mais interessantes e divertidas que existem. E se você é novo no canal, te convido a se inscrever. Vejo você no próximo vídeo.